eu vou pedir para o Gui colocar para a gente um quadro aí, uma matéria que saiu naquele canal Meio sobre esses 17 milhões que caíram na conta do Bolsonaro. Brasileiros doaram 17 milhões em Pix para Bolsonaro. E isso foi, Azenha, entre 1º de janeiro e 4 de julho, segundo o COAF que a gente está falando, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Foram 769 mil envios, né, Pix, para o Bolsonaro. Olha, 769 mil pessoas. E aí, qual a argumentação do Bolsonaro? Como ele tem multas na justiça, tem 2 bloqueios na conta do Bolsonaro. Né? Essa é uma reportagem da Folha, né? Os dados são da Folha de São Paulo que levantou. Então, ele tem um bloqueio de 195 mil. Volta lá, Gui. Ele tem um bloqueio de 195.559 e outro bloqueio judicial de 30.698. Isso demonstra uma capacidade de mobilização, né? Uma presença importante ainda desse grupo, com a capacidade de mobilização social e mobilização de apoio. Aí, esse quadro eu fiz para vocês, para que vocês entendam o que é importante nisso. Né? Você tem o Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, você tem o Max Guilherme, que é o ex-sargento do BOPE, que é um cara que vem com o Bolsonaro desde deputado federal. O Max Guilherme, que está sob investigação e foi preso, ele, depois que o Bolsonaro saiu do poder, ele continuou entre aqueles assessores aos quais um ex-presidente da República tem direito. E ele viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos. E aí você tem o 2º sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, que também era da ajudância de ordens. Lembrando, viu, Ana, que a ajudância de ordens, os cargos da ajudância de ordens são indicação do Gabinete de Segurança Institucional, do Augusto Heleno. O Luiz Marcos dos Reis, o sobrinho, foi ele que conseguiu, com um sobrinho dele, médico, um atestado de vacina em branco, um cartão de vacina em branco, que teria repassado para o Mauro Cid. Mas não é só isso, gente, porque aqui é uma investigação muito mais complexa. O Luiz Marcos dos Reis também recebeu 25 mil reais na conta dele de uma madeireira, tá? Uma madeireira que tinha um contrato com a Codevasf, que é, um órgão estatal ligado ao Vale do Rio São Francisco. Ele recebeu 25 mil reais na conta dele, Luiz Marcos dos Reis, e ele repassou parte do dinheiro para Maria Helena Graces de Moraes Braga, que é tia de Michele Bolsonaro. Não só ele, outros militares também fizeram repasses para essa tia. E, curiosamente, 4 deles, olha aí, R$ 2.840 exatos, mandados para a tia. Então, Marcos dos Reis e o superior dele, o tenente-coronel Mauro Cid, como bem disse a Ana Prestes, funcionava como uma espécie de banco da família. Não é estranho isso? O que é importante também, gente, é que o Luiz Marcos, ele foi no 8 de janeiro e ele mandou uma mensagem descoberta no celular do Mauro Cid dizendo: você está vendo pela televisão, Pepe, eu estou no meio da muvuca. E ele, enquanto ele era um cara que fazia campanha nas redes sociais contra o Moraes. E, da mesma forma, então, esses assessores do Bolsonaro, Ana, eles não só fizeram a articulação para a vacina, eles eram mais ou menos faz tudo, esses 3. Né? Eles fizeram a articulação para a vacina, para os falsos cartões de vacina do Bolsonaro e família. Eles participaram nas redes sociais, eles estimularam o golpe, tá? Não o Mauro Cid, mas os outros 2 que aparecem ali, fizeram várias postagens contra Alexandre de Moraes. O Max estava presente no 8 de janeiro. O Max é o cara cujo sobrinho médico deu um cartão branco, e o Max
recebeu os 25 mil reais. Eu acho que assim, isso é o que tem de mais sólido. Sim, e uma coisa que eu acho que ainda tem muita coisa para ser revelada e descoberta, porque se você observa, eles tinham essa confiança, eu acho que em parte eles tinham uma confiança mesmo de que iam vencer as eleições e tinham o plano, não vencendo as eleições, vamos inabilitar essa eleição, tem fraude na urna, a urna é fraudada, etc. Não conseguiram, né? Foi batendo desespero, digamos assim, né? Não conseguiram, tentaram também criminalizar os institutos de pesquisa, foram tentando várias formas, viram que perderam mesmo a eleição quando teve o segundo turno, e aí começaram a proliferar as tais minutas golpistas, né? Porque tem uma que é encontrada com o Anderson Torres, é outra, a que está no celular do Mauro Cid, ou seja, começaram a pensar em formas de dar um golpe na nossa democracia e desfazer a eleição, queriam fazer uma GLO por 2 anos, tinham vários planos aí, eleição daqui 2 anos, eles tinham os planos elaborados. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores, eles começaram a preparar, inclusive, essa saída do Bolsonaro, que foi praticamente uma espécie de fuga. O Mauro Cid, ele, em 12 de janeiro de 2023, olha lá, ó, ele transferiu R$ 367.374 para os Estados Unidos, certo? 12 de janeiro, numa data só. Diz ele que era dinheiro das economias dele. O Bolsonaro também transferiu R$ 135 mil, o equivalente a 600 mil, para uma conta do Banco do Brasil na Flórida. Por quê? A defesa do Bolsonaro diz que era dinheiro da sua poupança, medo, olha só que engraçado, medo da situação da economia brasileira com a chegada do Lula ao governo. O Anderson Torres, que a gente tem falado pouco dele, né, que foi para os Estados Unidos, justamente para a Flórida. Então, são muitos componentes dentro dessa trama, né? Cartão de vacina, são as joias, né? As joias lá da Arábia Saudita, comunicação com a Arábia Saudita, com possibilidade, inclusive, talvez, de irem para lá. Sabe o que me espanta, Azenha? Eles fazerem tudo isso. Eles que estiveram dentro do Estado, eles governaram o Estado, eles sabem o que é o COAF, eles sabem como funciona a Receita Federal para entradas e saídas do país. E eles achavam que eles iam fazer isso tudo e ia ficar sem ser descoberto. Isso até é curioso, até. Será que eles tinham tanta certeza do controle que eles tinham sobre o Estado, de que eles manteriam o controle sobre o Estado? Acho que sim, viu, Ana? Apesar de eles terem um engavetador-geral da República, um Aras, que passava pano para muita coisa, não é possível. O Estado. Acho que a sua hipótese é a melhor. Eles tinham certeza, você foi lá atrás, você botou o dedo na ferida. Eles tinham certeza de que sairiam impunes, né?